A gente vai respirar bem profundamente. A gente vai sentir toda uma proteção, toda uma egrégora a ser formada. Nós vamos mentalizar Ismael. Nós vamos mentalizar Ruiz. Nós vamos mentalizar Eliamar. E toda a sala do Hospital Santa Cruz, dos espíritos que ali estão, que estudam junto conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, de muito equilíbrio e de muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. A gente inicia hoje o capítulo da A Independência. Tá? A gente andou ontem, a gente fez 2 capítulos. Algo na primeira página. Virgínia, você tá fechadinha. Ah, meu Deus, hoje eu estou confusa. Agora vai. Agora vai. No primeiro parágrafo, no meio ali diz: os mensageiros invisíveis desdobravam sua ação junto de todos os elementos, preparando a fase final de trabalho de dependência através dos processos pacíficos. Nem a gente viu ontem, né, que era a preparação já para vir realmente em 1822 a independência, né? Então, eles estão sempre junto, né? Estão sempre preparando, estão sempre alerta para poder realmente o plano ser realmente colocado em prática, né? Eu vejo assim, né? Eu faço na minha mente. Deus cria, tá criando. Mas aquele que é o nosso governador, ele não está sentado, Não, vamos dizer, num trono. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Porque Jesus não é somente o nosso governador, né? Ele está tutelando outros planetas. Então vamos lá. Ele vai fazendo, né, todas as avaliações para ver como que tá. É assim que eu vejo, assim, entendeu? É uma grande construção. Então, tudo que vai acontecendo aqui, a gente tem o livre-arbítrio? Tem. Mas eles estão vendo aquilo que eles podem auxiliar, aquilo que eles podem acalmar, onde ele pode comandar, sabe? Através de um Ismael ou através de outro espírito, a amenizar um pouco aquilo que está de ruim. É assim que eu entendo, Eu tá? acho que aqui é uma coisa interessante que vem afirmar aquilo que a gente já está lendo desde o início, né? uhum. A fase final do trabalho da independência através dos processos pacíficos, Pacíficos, sim. né? Porque a gente fica pensando assim, como que um país que se propõe ser o coração do mundo, pátria do evangelho, vai começar a sua história com sangue, né? Então, desde o início está plantando essa questão dos processos pacíficos. Algo mais aqui nessa página, alguma coisa? Eu marquei o outro parágrafo, mas marquei porque achei interessante. Os patriotas enxergavam no príncipe Dom Pedro a figura máxima que deveria encarar o papel de libertador do Reino do Brasil. O príncipe, porém, considerando as tradições e laços de família, hesitava ainda em optar pela decisão suprema de se separar em caráter definitivo da metrópole, né, de Portugal. Eu achei interessante que ele ainda estava indeciso aqui, aí não sabia direito, né, que caminho seguir. E na história, quando a gente aprende, parece que ele estava na maior decisão do mundo, né? E não Ele vê esse estava, pedaço. ele estava, Ismael estava lá. Não, Né? imagina, Na hora do brado lá, o Ismael estava com ele, é verdade. É o plano espiritual inteiro. Tava. inteiro, Ele inteiro. estava convicto.
Mas assim, se a gente for pensar bem, né, se colocando no lugar dele, De Dom Pedro? de Dom Pedro, claro que com o pensamento e sentimento que a gente tem hoje, né, na realidade ele declarar a independência do Brasil significava ir contra o pai dele, né? Contra o pai dele, pois é. Por isso que aqui diz, Exato. né? Ele ainda estava pensando, não pensando, É. mas estava, sei lá, cismado. Embora, embora o pai dele tenha dado uma boa dica quando foi embora, né? Ó, Se eu tiver que perder. eu prefiro perder o Brasil para você que me respeita do que para esse monte Da outra. É, De é, pessoas que só estão querendo, aventureiros, né? só querem as riquezas, né? É. Então, tudo bem? Aqui? Tudo. Algo mais? Eu tenho na próxima página. Tá. Aí a gente vai no dia do filho. No final da última página está escrito assim, pelo menos no Ó, nosso. alguém tem. O Sérgio vai utilizar aquele parágrafo de todavia, Isso. acho que é o último parágrafo. Alguém tem alguma sim. coisa acima? Não. Eu anotei A na Virgínia está metade. dando uma olhada. Aqui, eu anotei antes um parágrafo, seria o perigo iminente faz tremer o coração fraterno da cidade. Não fosse o auxílio do alto, todos os propósitos de paz se teriam malogrado numa pavorosa maré de ruína e de sangue. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras e, com seu coração angélico e santificado, penetra as fortificações de Avilés e lhe faz sentir o caráter odioso das suas ameaças à população. A verdade é que, sem um tiro, o chefe português obedeceu com humildade à intimação de Dom Pedro, capitulando a 13 de janeiro e retirando-se com suas tropas para outra margem da Guanabara, até que pudesse regressar com elas para Lisboa. Porque veio esse Avilés para levar embora o Dom Pedro. Dom Foi. Pedro. Uhum. Aí teve Sim. o dia do fico, que Isso. aí foi aquela não sei quantas mil assinaturas, e ele viu que o povo queria, gostava dele. Então ele disse: se é para o bem da nação, diga ao povo que eu fico. É o dia do fico. Então aí, mas esse Avilés, ele estava tentando provocar Uma chacina. uma chacina para levar o Dom Pedro, porque o povo todo foi para a rua para defender Dom Pedro. Mas aí as mães, aqui eu achei muito interessante isso aqui. Ismael acode ao apelo das mães desveladas e sofredoras. E sem um tiro, ele faz o Avilés desistir e, por outro lado, esperando a hora de ir embora para Portugal. Então, É. mais uma vez, o plano espiritual atuando ali pacificamente, né? Mas se a gente pudesse fazer um paralelo, quando a gente fez as nossas vibrações pelo Brasil, né, nesse período próximo aí que aconteceu uma série de fatos, na realidade a gente estava contribuindo para uma coisa semelhante a essa, para evitar Sim, que evitar houvesse banho mais. de sangue, que houvesse algum desenrolar mais grave, mais crítico Sim, naquela época. Se a gente for E é por pensar, isso que a gente precisa estar sempre mantendo as nossas vibrações positivas, tá? Para que as coisas não aconteçam dessa forma. se a gente for pensar, Sim, o plano espiritual, provavelmente Ismael atuou muito no dia 8. Não houve nenhum óbito. graças a Houve as Deus. perdas materiais, Sim, as obras, mas perdas de vidas não houve. não. Então é ali que a gente pode dizer que o plano espiritual trabalhou Atuou. intensamente, atuou intensamente, né? Com o quê? Com as pessoas provavelmente deslocando energia das pessoas que estavam assistindo pela televisão, aqueles que estavam em trabalhos em centros, porque os centros, geralmente de final de semana, de sábado, de domingo, principalmente, as mocidades estão atuando. Então é assim, o nosso grupo de oração que entrou às Sim, 6 horas, é dessa forma que eles vão deslocando as energias para conseguir conter cada vez mais, sem ter é. nenhuma perda de vida. Uhum. Acho que é o seu parágrafo agora, seu Sérgio. Sim.
começando é aquele parágrafo que começa com todavia, mas é lá no meio, está escrito assim. É o último. Muitas lutas se travam nas costas baianas e verdadeiros sacrifícios se impõem os mensageiros de Ismael, que se multiplicam em todos os setores com o objetivo de conciliar seus irmãos encarnados dentro da harmonia e da paz, sempre com a finalidade de preservar a unidade territorial do Brasil, para que não se fragmentasse o coração geográfico do mundo. E aí, eu notei porque isso aí está demonstrando o esforço que o plano espiritual fez, né? E faz, né? Para evitar uma independência com derrame de sangue, e para evitar que o Brasil se transformasse em dezenas de países pequenos, né? Sim. Que ele se unisse É. e não que ele se dividisse. E aí houve várias tentativas ao longo da nossa história aí de Divisões, né? Separar, né? Separar o norte, o sul, né? É. Daqui em diante, na próxima página, que a gente inicia com José Bonifácio, aconselha Dom Pedro a uma viagem a Minas Gerais, alguma coisa? Não. Eu marquei esse parágrafo. É isso. Se você marcou e quiser ler, pode ler, Leda. Não, marquei, mas não tem nada, né? José Bonifácio aconselha Dom Pedro. Não, só pela história mesmo, né? Eu achei interessante. Os bandeirantes que no Brasil sempre caminharam na vanguarda da emancipação e da autonomia, recebem-no com entusiasmo de sua paixão libertária e com alegria da sua generosa hospitalidade, enquanto a música e flores nos teatros e nas ruas paulistas, comemorando o acontecimento, as falanges invisíveis se reúnem no Colégio Piratininga. Com o conclave espiritual, se realiza sob a direção de Ismael, que deixa irradiar a luz misericordiosa de seu coração. Ali se encontram heróis das lutas maranhenses e pernambucanas, mineiros e paulistas, ouvindo-lhe a palavra cheia de ponderação e de entusiasmo, terminando a sua olocação, pontilhada de grande sabedoria, o mensageiro de Jesus sentenciou: a independência do Brasil, meus irmãos, já se encontra definitivamente proclamada desde 1808. Ninguém lhe podia negar ou retirar essa liberdade. A emancipação da pátria do Evangelho consolidou-se, porém, com os fatos verificados nesses últimos dias. E para que não quebramos a força dos costumes terrenos, escolheremos agora uma data que assinale aos prósperos essa liberdade indestrutível. Continua? Aí ele Se você anota... dirige ao Tiradentes. Dirigindo-se a Tiradentes, que se encontrava presente, rematou. Aí é o que ele fala a Tiradentes. O nosso irmão martirizado há alguns anos pela grande causa acompanhará Dom Pedro em seu regresso ao Rio e ainda na terra generosa de São Paulo auxiliará o seu coração no grito supremo de liberdade. Uniremos assim mais uma vez as duas grandes oficinas do progresso da pátria para que sejam as registradoras do inesquecível acontecimento nos fatos da história. Perfeito. A nossa independência veio com os dois. Sendo que a gente vê, o plano espiritual estava junto. E é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Nós sempre estamos juntos. Mesmo que a gente não veja, não consiga sentir, nós não estamos sozinhos. O plano espiritual está sempre conosco. E aí cabe a nós sabermos com quem estamos. Se estamos numa boa sintonia, estaremos com espíritos que têm essa sintonia. Se não estamos, é uma sintonia diferente. Nesse caso, a sintonia era com Tiradentes, porque era isso que ele queria, né? Desde lá, né? Desde a Inconfidência. Desde a Inconfidência, né? Era isso que ele lutava. Tudo bem nesse capítulo da independência? Bora para Dom Pedro? Dom Pedro II.
Bora para Dom Pedro II. Nesse capítulo do Dom Pedro II é muito interessante. Eu estava estudando, porque a gente vê essa atuação que eu estava falando, que a gente já vem conversando, mas desde o início desse livro. O plano espiritual atuando o tempo inteiro, todo o planejamento. Dom Pedro II não reencarna simplesmente por reencarnar, mas sim toda a estrutura que é realizada para que ele reencarne, né? Então, assim, por tudo que a gente está vivendo nesses dias, aquilo que Ruiz nos falou ontem faz a gente pensar nos nossos planejamentos. Não somos Dom Pedro, não temos nenhuma missão, não vamos ser imperadores, não vamos governar, mas temos as nossas responsabilidades. Bora lá? Alguém colocou alguma coisa nesse daqui, no Dom Pedro? Não. Não? Eu anotei na segunda página. Primeira página, alguma coisa, Virginita? Não? Não, Então vamos para a segunda. Eu tenho anotado no final da segunda página. Eu acho que é legal a gente ler um pouquinho esse daqui, tá? Na segunda página, nesse parágrafo, Senhor, respondeu Longinus. Num misto de expectativa angustiosa e de refletida esperança, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa de vossas verdades sublimes na face triste da terra. Porque esse Longinus, ele tinha estado com Jesus na época que ele foi crucificado, né? Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para agravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz, aos vossos martírios no Calvário, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam, naquele tempo, a minha alma. Assim é com a indivisível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima de vossa inesgotável misericórdia, seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Você vê que ele precisou, ele estava lá ao pé da cruz, né? Assim, viu tudo, reconheceu Cristo, né? conheceu Cristo. Aí não é nada por acaso, né? Ontem a gente viu um monte de irmãos Nossa, que conheceram Jesus, né? A experiência que tiveram, né? E aí não significa que vamos nos tornar santos, né? Mas é a força que temos para que a gente possa caminhar, é assim que eu vejo, né? E aí aonde que ele coloca? O que você me pedir, eu farei. Acho que interessante aqui é uma coisa, né? Que a gente encarnado não consegue perceber, mas de lento a gente vai aos poucos aceitando como uma verdade. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão de vosso amor infinito. Ou seja, ele está falando o seguinte, eu voluntariamente tenho encarnado para sofrer, né? Mas por quê? Tem um objetivo o sofrimento. É para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito. Ou seja, ele sabia que pela dor ele não estava conseguindo crescer. Então, pela dor não, pelo amor. Mas, então, pela dor, ele estava procurando aprender. Porque quando a gente sofre, a gente muda o estado de espírito, não é verdade? Se a gente não se revolta, é claro. Se não tiver revolta, aí dá. Aí, assim, pois bem, aí, não é a sua página, né? Então, assim,
redagiu Jesus com grande piedade. Essa missão, se for bem cumprida por ti, constituirá a tua última romagem pelo planeta escuro, de dor e de esquecimento, e do esquecimento. Serás imperador do Brasil, até que ele atinja a sua perfeita maioridade. Como nação, concentrarás o poder e a autoridade para beneficiar a todos os seus filhos. Não é preciso encarecer os teus olhos a delicadeza e a sublimidade desse mandato, porque os reis terrestres, quando bem compenetrados das suas elevadas obrigações diante das leis divinas, sente nas suas coroas efêmeras um peso maior que a das algemas dos forçados. Nossa. É bem, ó, se a gente for analisar isso daqui, ó, vamos lá, né? Se a gente se colocar, se a gente conseguir exemplificar, era o caso dele, aquilo que a lei de Deus, aquilo que Deus nos ensina, né? E ele transpor, assim que eu entendo, tá? Exemplificando para aqueles que ele tem o comando, não haverá problema. Que haverá o respeito, haverá o amor ao próximo, haverá o crescimento de todos. Sim. O problema está naquele que comanda, se comanda com as leis da terra e não com as leis do plano espiritual. Ou sem a união das duas. Porque o verdadeiro reino não é o daqui. É assim que eu entendi. O que vocês entendem? Sim, aqui embaixo ele fala, dos teus esforços se exigirá mais de meio século de lutas e dedicações permanentes. Inspirarei as tuas atividades, mas considera sempre a responsabilidade que permanecerá nas tuas mãos. Ampara os fracos desvalidos, corrige as leis despóticas, inaugura um novo período de progresso moral para o povo da terra, das terras do Cruzeiro. Realmente, a missão dele não era brincadeira. Não, não era. Mas você vê que está bem definido o que ele tinha que fazer, né? Era pouca coisa. Era pouca coisa. Pouca coisa. Agora a gente Pouca coisa. imagina fazer isso na época de Pedro II, né? Não pensou. Porque não era uma época fácil, não era uma época que esse tipo de coisa era comum, né? Não. Eu anotei a continuação disso daí. Institui por toda parte o regime do respeito e da paz no continente. E lembra-te da prudência e da fraternidade que deverá manter o país nas suas relações com as nacionalidades vizinhas. Nas lutas internacionais, guarda a tua espada na bainha e espera o pronunciamento da minha justiça, que surgirá sempre no momento oportuno. Mais uma vez, ele está falando para guardar a espada. Então, por que eu tenho comentado muito sobre isso? Porque é uma forma de a gente entender quem tá mais no caminho certo ou errado. Se alguém defende a melhoria através da espada, através da luta, né? Ele não está indo pelo caminho certo, segundo o que a gente está lendo aqui. Porque a todo momento ele fala aí para guarda a tua espada na bainha. Quantas vezes a gente já leu isso nesse livro aqui, né? Diversas. E aí, eu faço um paralelo com aquilo que o Ruiz falou ontem. Que como Jesus poderia estar bem vendo todas essas guerras, todas essas ameaças, toda essa violência que existe. Porque assim, não é no nosso Brasil, é no nosso Brasil também. Mas é em todas as regiões onde todo mundo resolveu retirar a sua espada e lutar. E lutar pelo quê? Grande parte das vezes é lutar pelo seu ego, né? Pelo seu ego.
Você entendeu? Por coisas materiais que aquilo. Você não vai levar isso para o verdadeiro reino. O plano espiritual você não leva. Você pode massagear o seu orgulho, que também não vai para lá, né? Então, ele traz, assim, é aquilo que a gente vai falando. Se a gente for começar a fazer paralelos, a gente vai chegando nas conclusões, né? Porque o Ruiz falava muito sobre o estudo também de ontem. Não sei se todos viram a mensagem, mas aqueles que estavam aqui com a gente ontem, a gente estava conversando um pouco sobre isso. Mais alguma coisa nessa página? Eu tenho. Então vamos lá. Eu tenho no fim. O último parágrafo. Eu comecei no Longinos, Sim. que ele recebeu com humildade a designação de Jesus, implorando o socorro de suas inspirações divinas para a grande tarefa do trono. Ele nasceria no ramo enfermo da família dos Braganças, mas todas as enfermidades têm na alma as suas raízes profundas. Se muitas vezes parece permanecer a herança psicológica, é que o sagrado instituto da família, dentro da lei das afinidades, frequentemente se perpetua no infinito do tempo. Os antepassados e seus descendentes, espiritualmente considerados, são às vezes as mesmas figuras sob nomes vários na árvore genealógica, obedecendo aos sábios dispositivos da lei de reencarnação. Foi assim que Longinos preparou a sua volta à Terra, depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade, e no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos de sua pátria. Eu acho que ele enfechou diversos assuntos que muitas vezes dão dúvidas, né, pra gente. E as enfermeiras... Ele... Fale, Sérgio. Pode terminar, desculpa, eu pensei que você tinha terminado, Maria Rita. Pode terminar. Ah, não, tudo bem. Eu achei interessante o começo, mas eu acho que você vai falar que todas as enfermidades, todas, ele não colocou algumas, ele colocou todas, têm na alma as suas raízes profundas. É isso aí. E aí ele fala da lei das afinidades, dos antepassados, que podemos ser nós mesmos, né? Sim. Com outros nomes. Eu achei muito interessante esse final. Essa questão aí das enfermidades é aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo nos nossos encontros, nos nossos estudos, no acolhimento de amor, né? Que enfermidade, ela tem origem no espírito, não tem origem na carne, né? Ah, mas espera aí, eu fiquei gripado porque tem o vírus. Tudo bem, mas se você não transgride as leis divinas, o vírus não vai fazer nada com você. Por quê? Num lugar onde que tem uma epidemia de gripe, tem alguns que pegam e outros que não têm. Porque existe uma diferença entre eles, né? E outro ponto é a questão da herança, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas como pode ser seu espírito, né? Como é que ele tem essa herança? É porque às vezes ele é vô dele mesmo, né? É isso aí. Vô, Tio. Uhum. Às vezes até Filho, como? filho. Filho não dá. Filho não dá. A gente sempre tem que deixar Não dá? uma geração. Não. Não dá. Imagina como é que ele vai gerar ele mesmo. Como Seria ele um avô. Como que ele, pai encarnado, vamos pensar dessa forma, né? Como ele, pai encarnado, vai gerar ele dentro da mãe dele, dentro da esposa? Não tem como, né? É nisso que assim a gente vai. Pode falar. A gente vai vendo o porquê que tem
Muitas vezes a gente recebe isso. Ah, como que tá minha avó, meu avô? Eu gostaria de mensagem. Já está encarnado, gente. É. Eu queria receber uma mensagem da minha avó que morreu já faz 20 anos. Coitada, ela já é filha. Já está encarnado. Dependendo do tempo, já está encarnado, entendeu? Não é o mesmo tempo, né? A gente pode estar indo, voltando, e às vezes isso daí fica para a gente não consegue compreender. Ó, fim do primeiro reinado, na terça-feira, e vamos ler também. Eu acho que a gente só vai ficar no fim do primeiro reinado, mas vamos também nos preparar com a outra. Qual que é a outra? Menezes. Bezerra de Menezes. Bezerra de Bezerra vamos de lá. Menezes.